Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer nos ajudar a compreender o que é o reino de Deus. Jesus tanto fala do reino de Deus, o que ele significa para nós podemos participar dele, ele é algo que está muito distante ou não? A primeira leitura de hoje é a leitura do profeta Ezequiel. Nós precisaríamos ter mais Ezequiel na igreja, porque Ezequiel significa força de Deus. Você sabe que as palavras gregas que terminam em El significa Deus em hebraico. Ezequiel, força de Deus. E esse homem, que muitos não davam nada para ele, vivia um dos piores momentos do povo de Israel. Ezequiel estava com o povo exilado na Babilônia, longe de casa, muitos escravos, muitos perderam a esperança de um dia voltar para suas casas. Eles sabiam que o templo deles em Jerusalém já tinha sido destruído. A vida, desculpa a palavra, está um bagaço. Só que Ezequiel deixa Deus falar por ele. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, eu vou pegar o brotinho da árvore, aquele galinho lá de cima, e eu vou levar ele na mais alta montanha que tem, lá no cimo da montanha, e vou plantar. É Deus que quer fazer. Veja, essa história que Deus está falando por Ezequiel, é uma história de libertação. Ele está usando esta linguagem de pegar o brotinho, de plantar no alto da montanha, longe de onde eles estavam, para dizer assim, para dizer para nós hoje: você que já está perdendo a esperança, porque a tua vida está difícil, como estava difícil a vida na Babilônia. Deus está falando assim: a minha promessa, ela vai se cumprir. O tempo da promessa não é o seu, o tempo é o de Deus. Com essa linguagem, o profeta está motivando o povo para dizer: Deus vai te libertar. Você não vai ficar aqui na Babilônia. A Babilônia foi um tempo que você precisou viver. Você também trilhou os caminhos para estar aí na Babilônia. Mas Deus é o Deus da promessa, e a promessa dele é de libertar esse povo. Essa árvore vai crescer, vai criar os seus galhos, vai nascer aí as folhas, os frutos, e ela vai ficar tão grande ao ponto de ter sombra e de atrair os pássaros para fazer ninhos. Para dizer que Deus nos abrigará debaixo das suas sombras. E aí, São Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, vai falar assim para a gente: olha pessoal, vamos ter confiança. A vida não é feita de mil maravilhas. A gente não caminha às claras todo dia. Mas vamos ter confiança. Ele vai dizer para nós: o grande segredo do cristão, em meio à escuridão, é ter a lanterna da fé. O cristão não pode caminhar sem a lanterna da fé. É ela que deve ser acesa para iluminar quando surgir trevas na nossa vida. E depois ele vai falar de um julgamento. O dia do juízo vai chegar. E não pense você, que acabou de assistir o Jogo do Brasil, que esse juiz aqui, ele tem um árbitro de vídeo muito diferente do jogo.
Lá no Jogo do Brasil nós estamos reclamando porque o árbitro de vídeo não viu um gol que não existiu. Agora aqui, o árbitro de vídeo vê tudo o que nós fazemos. No dia do julgamento, é um dia onde se tem consciência de tudo. O dia de julgamento nos abre uma consciência inimaginável. Todos os nossos erros, pecados são apresentados diante de Cristo. E não pensa que Cristo tem tempo para perder com os seus pecados. Não tem. Nós vamos ser julgados se nós tivermos confiança nele ou não. Ele vai querer saber se nos momentos de dificuldades nós usamos a lanterna da fé ou nós nos esquecemos de Deus. Esse é um dos critérios do julgamento. Se nas dificuldades Deus se fez presente, ou se nós o abandonamos e fomos à procura de outros deuses ou o esquecemos para sempre. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. E ele começa assim: naquele tempo disse Jesus à multidão. Eu não sei se Jesus gosta de multidão ou se a multidão gosta de Jesus. Porque domingo passado, você lembra que ele não podia nem comer dentro da casa, por quê? Porque tinha uma multidão. E ainda, coitado, além de acolher aquele povo, disseram que ele tinha Beelzebu, acabaram com Jesus. Domingo passado tinha uma multidão na casa dele. E agora ele continua falando para uma multidão. Ele vai falar para a multidão entender. Ele conta parábolas. Jesus é um grande contador de parábolas. O reino de Deus, vai dizer Jesus para a multidão, é como um homem que sai para semear. Ele joga a semente. A terra de Jesus é uma terra árida, seca, não tem tantas pragas como nós temos hoje. Não é semente modificada geneticamente como nós modificamos hoje. E sabemos quando vai dar o tamanho. Lá não. Você joga e tem que esperar o tempo. Alguns jogam e voltam um tempo depois. O que significa jogar a semente? Significa confiar totalmente em Deus. Eu jogo a semente e eu confio. Eu vou dormir noite e dia. Eu não entendo como aquela sementinha cresce dessa maneira. Porque o crescer é da vontade de Deus, não é nossa. Joguemos a semente. E deixa que Deus faça a sua parte. É Ele que germina a semente. É Ele que faz com que ela cresça. Nós jogamos a semente. No sentido de confiar que Deus vai fazer ela crescer. Nós também temos uma semente plantada dentro da gente. Deus plantou uma semente e dentro da semente, toda semente tem uma potencialidade. Se aquela semente não se torna aquilo para que ela foi feita, ela não tem sentido. Se uma semente de feijão, um grão de feijão, se ele não se tornar um pé de feijão, ele fica triste, frustrado, porque ele não se tornou aquilo que ele devia ser. A semente não pode ficar como semente. Ela tem que se tornar aquilo que ela foi feita para ser. Quando Deus planta uma semente em nós, Ele está dizendo para nós, com a minha semente você não pode ser o mesmo. Você tem que se tornar aquilo que eu quero de você. Você já se perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você tem crescido nesse processo da semente, quando ela é colocada na terra, a terra se transforma num útero.
onde a semente morre e começa a brotar aquilo que ela devia ser. Vai crescendo, vai saindo folha, galhos, até o momento de vir os frutos. Nós não vamos aprofundar aqui, mas você viu aqui que quando chegam os frutos, é hora da colheita. Deus vai vir colher os nossos frutos. Vai ter uma hora que é a hora da colheita, a hora de ceifar. Por isso que nós não podemos deixar a semente improdutiva dentro de nós. Tem tanta semente boa plantada dentro de nós, de esperança, de coragem. Veja a primeira leitura de hoje. Tem gente que a gente vai conversar de uma situação difícil, a pessoa desanima mais ainda. Gente, está difícil, nossa, vai piorar. Nossa, eu estou tomando aquele remédio, você conhece? Já tomei, horrível. Quase morri tomando ele. Aí nós somos contrário a Ezequiel. Nós precisamos na igreja de mais Ezequiel. Força de Deus. É tão ruim se um dia a gente morrer sem que a semente que esteja na gente dê frutos. Todos nós temos uma semente que é para dar frutos. Deus espera isso de nós. Depois ele vai contar uma outra parábola. Olha, o reino de Deus, ele também se compara com a semente de mostarda, o grão de mostarda. Me disseram que a semente de mostarda, para você ter uma noção, ela é do tamanho de um grão de sal. Você já imaginou? Muito pequena. Se a gente olhar para essa semente de mostarda, que é um grão de sal, a gente não vai dar nada. Nós nunca vamos imaginar que um grãozinho de mostarda, do tamanho de um grão de sal, pode dali sair alguma coisa boa. Meu irmão, Deus não age com a nossa lógica. As pessoas que a gente menos espera, que a gente considera talvez até ignorante, é essas que Deus vai usar para mostrar o seu poder a nós. O grão de mostarda, que ninguém dá nada, quando ele planta, essa menor de todas as sementes, quando ela começa a germinar, quando ela cresce, ela vai se tornar a maior das hortaliças. Ninguém esperava nada e ela se desponta como uma grande árvore, ao ponto de atrair os pássaros. Oxalá que a nossa semente pudesse germinar de tal modo que a gente pudesse atrair pessoas para Deus, como o grão de mostarda transformado em árvore atraía os pássaros para pousar nas suas árvores. E a última semente que tem se chama Jesus Cristo. Essa semente foi plantada na terra e ficou lá por 3 dias. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Aquela é a sua árvore, a cruz. A árvore que dá frutos até hoje. Vamos terminar lendo o Salmo, abre aí no Salmo, que aqui tem bastante velhinhos, para ver que os velhinhos também têm que dar frutos. Vamos ler o último versículo do Salmo de hoje, para dizer que até na nossa velhice, Deus quer que a gente dê frutos. Vamos ler junto, número 3. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Oxalá que na nossa velhice também, nós possamos continuar a dar frutos, sabendo que ele é o nosso rochedo. Dá para cantar algum refrão aí, irmão?
Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.